Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quarta-feira. Que o Espírito Santo possa vir sobre a tua vida, sobre as tuas causas. Que você possa sentir o Senhor tocando em você, falando com você, cuidando de você. Porque o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que manifesta a sua presença, um Deus que ama, um Deus que considera, um Deus que transforma, um Deus que faz todas as coisas. E mediante a todas essas coisas, nessa manhã nós estamos aqui adorando, engrandecendo o nome dele, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor, de exaltação, de poder. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Que Deus possa abençoar você. Louvado seja o nome do Senhor e exaltado seja o nome do Senhor entre todas as nações. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Ô Espírito Santo. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Vamos entrar hoje. Ou seja, continuarmos hoje, né, gente? O capítulo 28 do livro de Atos. Estamos finalizando. Aleluia. Amanhã vai ser o último dia da nossa campanha do livro de Atos. Estamos gratos a Deus. Estamos regozijados no Senhor, porque Ele nos entregou grandes coisas, porque Ele nos entrega todos os dias, porque Ele ministra o nosso coração todas as manhãs. E que bom que você está acompanhando, que bom que você está aí, que bom que você faz parte dessa palavra, deste café com palavra. Que bom que você compartilha com quem você acha que precisa. Que bom seguirmos esse ministério pregando a palavra de Deus. E nós vamos ler hoje 28, a partir do 15. E vai dizer assim: Ora, os irmãos dali, tendo recebido notícias a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. E às 3 vendas, Paulo, quando os viu, agradeceu a Deus e tomou ânimo. E quando entramos em Roma, o centurião entregou presos ao general da guarda pretoriana. Mas a Paulo foi dada permissão para morar à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que depois de 3 dias ele convocou os principais dos judeus e, reunindo-se com eles, disse: Eu, varões irmãos, sem ter feito coisa alguma contra o povo ou contra os costumes de nossos pais, fui entregue à prisão desde Jerusalém, nas mãos dos romanos, os quais, interrogando-me, queriam deixar-me em liberdade, porque nenhuma causa de morte havia em mim. Mas os judeus não queriam que me soltasse. Assim fui obrigado a apelar para César, não tendo a minha nação, contudo, nada de me acusar. Por esta causa, pois, vos convidei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso dessas cadeias. Então eles lhes disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta a teu respeito, nem chegou aqui nenhum dos irmãos que anunciasse ou dissesse algo mal de ti. Mas, convenientemente, queríamos ouvir de ti o que tu pensas, porque quanto a esta seita, é notório que em todas as partes se fala contra ela. Então Paulo chega ao seu destino, Paulo chega a Roma, e Paulo chega como um prisioneiro. Ele é um prisioneiro de César, ele é um prisioneiro do Império Romano. E quando Paulo chega a Roma, os presos vão para as prisões, mas Paulo acontece algo interessante. Paulo, em vez de ir para a prisão, ele vai alugar uma casa e vai morar à parte com o soldado que era responsável por ele. Paulo está aprisionado, Paulo está com cadeias, mas mora numa casa alugada. Paulo está em Roma e o soldado que o acompanhava, o soldado que era responsável por Paulo, continua sendo responsável por Paulo, e a palavra aqui vai dizer que vai morar junto com Paulo numa casa. Não é interessante? O que é interessante é entender que Deus, ele faz as coisas como a gente não imagina. Paulo imaginava que ele chegaria ao destino dele, iria para as prisões, para as masmorras, mas Deus tinha preparado uma casa para ele. Deus tinha preparado algo muito maior, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Os pensamentos do Senhor, os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos.
Nós temos que nos ater a fazer a vontade de Deus, porque tudo aquilo que Deus prepara para nós, tudo aquilo que Deus projeta para nós é muito maior do que os nossos pensamentos. Paulo, viajando para Roma, poderia estar pensando em seu pensamento que ele iria para a prisão. Lá ele foi, mas de uma forma diferente, de uma forma agraciada, de uma forma tranquila. Paulo vai morar numa casa, diz a palavra do Senhor. Paulo vai morar numa casa com o seu soldado, com aquele homem a quem estava cuidando dele. Então nós vamos ver que Paulo chega a Roma e a primeira coisa que ele faz é convocar os judeus, os principais ali de Roma, das sinagogas, os judeus que estavam ali, porque Paulo queria pregar para eles. Paulo queria falar do amor de Jesus para eles. E Paulo chegou e chamou eles até a casa dele. E ele chama e ele começa a explicar que ele foi preso, que ele foi acusado, que ele veio até Roma porque ele foi ter que apelar para César, porque os governadores de Jerusalém, os governadores que estavam em Jerusalém, romanos, não tinham visto mal nele nenhum, o Feusto, como o outro que tinha lá, que agora eu esqueci o nome, Félix, não tinha visto mal algum nele, queriam liberá-lo, mas o povo judeu não queria que ele fosse liberado. Os maiorais não queriam que ele fosse liberado, os maiorais queriam matá-lo. Então ele apelou para vir até Roma, para ser salvo da morte. Então ele explica isso para os judeus que estavam em Roma. E ele diz que ele veio para que dar uma esperança, né, para o povo de Israel. Então eles disseram que eles não receberam nenhum comentário. Eles não receberam nenhum comentário, não receberam nenhuma carta, não receberam nada vindo de Jerusalém a respeito dele. Mas eles já tinham ouvido falar sobre esta seita. E por isso eles vieram até Paulo, para entender melhor o que esta seita, que eles consideravam seita, queria com eles, né? Porque era notório que em todas as partes que a seita passava, os judeus falavam contra ela. Aqueles judeus que não se convertiam, que não deixavam o Espírito tocar em seu coração, falavam mal da seita, falavam mal dessa pregação, falavam mal da palavra, falavam mal desse movimento que Paulo trazia através de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que aqui em Roma, tô com alergia, tá me dando coceira na garganta, que aqui em Roma não tinha ainda chegado as notícias sobre Paulo. Não tinha chegado nada. Então Paulo começa a explicar ali para eles. E dali vai sair gente que crê e gente que não crê. Como sempre, há dois extremos. Uns que creem, outros que não creem. Como sempre, há duas situações na nossa vida. O certo e o errado. Os que creem e os que não creem. Os que vão e os que ficam. Então temos que ter sempre atenção nisso. Que há sempre, nunca as coisas são assim que não há escolhas. Né? Sempre temos escolhas a fazer. Sempre temos escolhas a fazer em nossa vida. Só que temos que ter atenção que nessas escolhas nós vamos ter resultados tanto positivos como podemos ter resultados negativos. E aqui Paulo, quando ele chega, eu acho muito engraçado que quando ele chega, né, em Roma, ele recebe a permissão de morar à parte, de estar à parte, né? Ele era um preso livre, porque aquele que é de Jesus, ele é livre. Ele está preso em Cristo, mas está livre diante das circunstâncias. Ele está preso em Cristo porque não consegue se libertar mais, não consegue se liberar, vamos dizer assim, do amor de Jesus. Porque uma vez que você é tomado por esse amor que constrange, é tomado por esse amor que liberta, é tomado por esse amor que cura, não conseguimos nos libertar. Então Paulo era um prisioneiro de Cristo. Ele muitas vezes falou nas suas cartas, eu sou um prisioneiro de Cristo. E sendo um prisioneiro de Cristo, ele era livre. Aqui diz que ele ia para casa, que ele ia morar, mas ele cita que ele estava em cadeias. Para o mundo ele continuava preso. Mas para ele, por ser servo, amigo e filho de Deus, ele era livre. Então, muitas vezes, nós portamos
cadeias naturais, cadeias reais da vida física, mas o nosso coração é livre. O nosso coração está livre diante das amarras, diante das cadeias, diante das ligaduras. A nossa mente está livre diante daquilo que estão querendo nos aprisionar. Mas, ao outro lado, como eu disse que há sempre dois lados, aqueles que não carregam cadeias nas suas mãos, não carregam cadeias nos seus pés, mas dentro da alma, a alma está aprisionada, a alma está presa, a alma está sem forças para lutar, a alma está com a prisão agarrada nela. E por mais que você olhe, parece que está livre, mas está preso. Preso pelas vontades humanas, preso pelo inimigo, preso por aquilo que não tem preço, por aquilo que não vai fazer nada de diferença. Preso pelo inimigo, preso pelas amarras, preso por tudo aquilo que nos leva para baixo. Então que nessa manhã nós possamos entender que as prisões de Cristo, elas nos deixam livres. As prisões de Cristo nos deixam livres para viver aquilo que o Senhor programou para nós, aquilo que o Senhor teve um propósito para nós, propositou para nós, aquilo que o Senhor estabeleceu na nossa vida. Então as cadeias de Cristo não trazem dores por isso, porque estamos com cadeias, mas nos sentimos livres, porque temos a liberdade em Cristo. Porque Paulo sempre dizia em suas cartas que para ele era refrigério estar aprisionado em Cristo. E para mim nessa manhã, a certeza de estar em Cristo é refrigério, é alegria. A certeza de estar em Cristo é a esperança de um novo dia e saber que estamos presos em Cristo. Presos em Cristo. Estamos livres dentro de nós. Então, se você se encontra livre nessa manhã, mas com cadeias que ninguém enxerga, deixa o Senhor transformar a sua vida. Deixa o Senhor mudar o teu ser. Deixa o Senhor arrancar estas cadeias de você. Que essas cadeias das dores, das opressões, essas amarras que transformam a nossa vida em situações difíceis, possam ser arrancadas hoje com a esperança de que Jesus tem algo melhor para nós. Porque estar em Cristo é estar livre, mesmo estando em cadeias. Que Deus abençoe você nessa manhã e que você sinta que Deus falou ao teu coração e que o Espírito Santo propague em teu ser a esperança da liberdade. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.